Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1. No versículo 48. Lucas capítulo 1, versículo 48. Persine crucis de inimites nostri, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. A palavra do Senhor é proclamada no nosso meio. E a Sagrada Escritura diz para nós hoje: porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Pode permanecer no jeito que estava no outro toque. Amados filhos da Santa Igreja, eu quero falar para vocês a respeito dos apóstolos dos últimos dias, que é uma profecia de um santo de São Luís Grão de Montfort. Quem já ouviu falar em São Luís Grão de Montfort, levanta a mão. São Luís de Grão de Montfort foi quem escreveu aquele livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. E esse livro, ele acaba profetizando que esse livro ele teria um valor tão grande no mundo espiritual, que Satanás iria procurar esconder esse livro, para que as pessoas não pudessem ter acesso a esse livro. E de fato, a profecia se concretiza. Aquilo que São Luís Grão de Montfort escreveu e deixou detalhado, o livro ficou escondido durante 130 anos. Em um baú, escondido. E depois acharam. E a devoção mariana, através desse livro, foi uma verdadeira explosão. Foi uma explosão assim, que irradiou por todo mundo. E ele vai falar dos apóstolos dos últimos tempos. E quando São Luís Grão fala dos apóstolos dos últimos tempos, ele fala que os apóstolos dos últimos tempos serão homens da palavra, que terão uma espada afiada de 2 gumes na sua boca,
Ele fala que esses homens, eles proclamarão e levantarão contra o mundo, lançarão brados contra o mundo e trovejarão contra o pecado. Essa é uma frase dele, que lançarão brados contra o mundo e trovejarão contra o pecado. Nós estamos vivendo um período em que um homem, ele agora está cada vez mais mergulhando no pecado, e o pecado está se tornando tão normal para o homem, que agora ele está pecando e nem acha mais que é pecado. Porque uma sociedade toda distante de Deus, e é preciso afinar as consciências, é preciso colocar os pingos nos is. O preço do pecado é caro, é uma condenação eterna para sempre. E nós precisamos levar as pessoas para Deus. E Nossa Senhora, Ele vai falar que nos finais dos tempos, Nossa Senhora, ela precisa ser mais amada, mais honrada, mais conhecida. Mais amada, mais conhecida e mais honrada. São Luís de Montfort vai falar sobre isso. Porque quando nós falamos de Nossa Senhora, nós estamos falando daquilo que há de mais precioso. E quando nós falamos de Nossa Senhora, nós estamos falando do triunfo, porque nós temos a certeza que haverá um triunfo de Deus. Nada está fora do controle. Deus está no controle de todas as coisas. O mundo pode estar pegando fogo, o caos pode estar tomando toda uma proporção gigantesca na terra, mas Deus está no controle de todas as coisas. Nada escapa do controle de Deus, nada escapa da sabedoria de Deus. Agora foi falado a respeito dos finais dos tempos, que esses finais dos tempos seria difícil. Foi falado que nos finais dos tempos o demônio viria com força total. E existem as profecias de Nossa Senhora La Salette, Nossa Senhora de La Salette, Nossa Senhora que apareceu em Medjugorje, o próprio Padre Gabriele Amorte, exorcista de Roma, já falecido, ele falava assim: o demônio já não está mais nas correntes. E ele falava essa profecia falando a respeito de Nossa Senhora de Medjugorje, que falou isso. Mas antes de Medjugorje falar, La Salette já falou sobre isso, que o demônio já não está mais nas correntes. Você, quando vai pegar o livro do Apocalipse, você vai ver que o demônio, ele foi acorrentado por 1000 anos. 1000 anos é um número simbólico por um grande período de tempo. E o demônio, e aí nós estamos falando do cabeça de Lúcifer, que ele estava preso, mas nos finais dos tempos ele seria solto. Deus permitiria que ele fosse solto, e ele seduziria as nações, todas as nações. E nós estamos vendo justamente isso acontecer. Todas as nações estão sendo seduzidas. Você está vendo um poder do maligno muito grande.
Você está vendo uma proliferação da iniquidade, uma proliferação do mal, porque o inimigo ele já não está mais nas correntes. A gente vai perceber, e por que Deus ele permite essas coisas? Deus permite essas coisas para de todo o mal Deus tirar um bem maior. Assim já falava Santo Agostinho, assim já falava São Tomás de Aquino. De todo o mal Deus tira um bem maior. Não existe nada que Deus não tire um bem. O mal, ele não é uma essência. O mal, ele não é uma natureza. O que eu quero dizer, não existe, por exemplo, um ser que foi criado por Deus mal. Deus criou um ser do bem. Criou todos os anjos do bem, criou todo o ser humano no bem. Mas quando o homem ele peca, ou quando os anjos pecaram e se rebelaram contra Deus, então eles começaram a caminhar para o esvaziamento do ser. E a perda da comunhão com Deus gerou o mal. O mal é a ausência do bem. O mal é a ausência quando falta, quando você é totalmente do bem, tem uma comunhão profunda com Deus, você está em Deus, então você tem ser, você tem essência, você está fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que o catecismo da igreja coloca para nós, que o homem foi criado para amar a Deus, servir a Deus e adorar a Deus. O que é o pecado? O pecado, a palavra etimologia da palavra pecado significa errar o alvo. Quando você foi criado para acertar o alvo, você foi criado para amar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus. Quando você peca, você erra o alvo. Você sai daquilo que Deus projetou para a sua vida, para a sua história. O inimigo ele saiu do eixo, ele saiu do trilho, ele desviou a rota, ele pegou o caminho contrário. Então ele agora foi expulso do céu, como diz Apocalipse capítulo 12, versículo 7. São Miguel travou combate contra o dragão e já não houve mais lugar para ele no céu, e ele foi precipitado na terra, nas profundezas do inferno e na terra. E aí Apocalipse 12:12 diz: cuidado, ó terra, porque Satanás desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E nós sabemos que o ofício do diabo aqui na terra é de João 10:10, que ele veio para matar, roubar e destruir. E nós estamos vivendo um período agora que o inimigo ele não está vindo mais disfarçado. Ele está vindo agora na clara. Ele está botando a cara mesmo, ele está falando: eu estou chegando mesmo. Você vê nos carnavais do Brasil, a cena que mostra é o diabo chicoteando Jesus Cristo. É isso que os carnavais estão mostrando. Porque a concentração do carnaval, Santa Catarina de Sena falava que o carnaval é a colheita do diabo. Quando o diabo vem fazer uma colheita, é no carnaval. Então há uma concentração tão grande de pecado, de mal,
E o homem vai perdendo tanto o ser, vai se tornando tão mau, tão perverso, tão vazio de Deus, que vai dando espaço para o inimigo. E o inimigo, ele vai se fazendo presente e vai fazendo esse tipo de cena, como aconteceu no Brasil, do próprio diabo, a cena chicoteando Jesus Cristo. E esse ano, no carnaval, no Rio de Janeiro, fizeram tipo um trono para Satanás, e Satanás passeando na avenida. Porque agora está às claras, ele não está mais se escondendo. No Brasil já se fala, já se tem uma marcha para Satanás, porque ele não está mais se escondendo. Existem igrejas satânicas. Nos Estados Unidos agora, eles estão fazendo agora um momento, todos os anos está tendo agora, aonde vem as pessoas que eram cristãs, e aí ela entra numa fila para renunciar ao seu batismo e aceitar Satanás como seu Senhor. E eles fazem um sinal, como na quaresma, aquele sinal que faz da cruz, né? Fazendo penitência, eles fazem o sinal da cruz de cabeça para baixo. A pessoa renuncia a Jesus Cristo, eles fazem a renúncia a Jesus Cristo, a renúncia à igreja e aceitando Satanás. É esse período que nós vivemos agora. E é nesse período que São Luís Guion de Montfort profetizou que se levantará um povo, que se levantará ali um povo firme, corajoso, levantado por Nossa Senhora, que eles lançarão brados contra o mundo e trovejarão contra o pecado. Nós não podemos aceitar o mundo moderno como fosse algo natural. Nós não podemos aceitar que a homossexualidade é natural. Nós não podemos aceitar que a ideologia de gênero é natural. Nós não podemos aceitar que o aborto é normal. Nós não podemos aceitar a eutanásia, porque o mundo, ele vai vir e ele vai querer nos engolir mesmo. Vai chegar agora um momento aonde vai haver dois tipos de igreja. A igreja que vai acompanhar o mundo moderno e a igreja que não vai acompanhar o mundo moderno. E essa igreja já está aí. Já existe muita gente dentro da igreja. Já existe muito teólogo, muita gente grande dentro da igreja. Como é a própria Alemanha, que agora está se caminhando para um cisma, aonde começa aquele discurso: nós temos que aceitar agora, temos que se abrir para o mundo moderno, os tempos são outros, as coisas mudam, a sociedade muda. A única coisa que não muda é a palavra de Deus, ela não muda. A lei de Deus, ela é imutável. O que é uma lei imutável? É uma lei eterna. Aquilo que foi estabelecido lá nos primórdios da humanidade, vai passar 10 milhões de anos e será a mesma coisa. Não muda. Ela é uma lei eterna, é imutável. A lei de Deus não pode mudar. Mas agora o homem, ele agora quer mudar. E a gente percebe essa rebelião. Porque agora a linguagem é essa: vamos acolher as pessoas do mundo moderno. Vamos agora aceitar o casamento homossexual. Vamos aceitar
As pessoas que estão vivendo junto podem comungar, não tem problema. Vamos adequar a realidade do mundo. Essa igreja é uma falsa igreja. Essa não é a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja é a igreja que já está se adequando às normas do diabo. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que lutará firme, que permanecerá firme, e Deus levantará esses profetas dos últimos tempos, profetizado por São Luís Guion de Montfort, levantados por Nossa Senhora pela Imaculada, que não se submeterão às normas do mundo, às coisas do mundo. E agora, eles vão agora começar a estrangular e vão começar a vir com leis. E o que vai acontecer? Eles vão começar agora a estabelecer leis que vão vir de cima para baixo, a partir do Estado. E eles vão colocar, por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo. A igreja vai ter que aceitar. E a igreja que não aceitar vai receber multa. Então, a perseguição ela vai começar a vir pelas leis dos homens. E aí vai mutar as igrejas. E aí a igreja que não vai querer ser mutada, então vai falar, não, vamos ter que fazer, porque eu não posso, vai pagar multa, então vamos fazer. E haverá uma outra igreja, que é a igreja das catacumbas, que é a igreja que não estará mais nos templos da igreja, porque haverá sacerdotes, haverá bispos que não se submeterão às leis criadas pelo diabo para tentar silenciar a igreja. E essa igreja vai falar: nós não aceitaremos, nós permaneceremos com a palavra de Deus, nós permaneceremos com Jesus Cristo. Lá de Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo não muda. Mas a grande maioria vai se submeter ao mundo. E a igreja permanecerá de porta aberta, vai acolher os fiéis, ela estará de porta aberta, mas submissa ao mundo. E agora acolhendo todo tipo de pessoa, e agora já não é mais a lei de Deus que vai prevalecer, mas agora é a adequação ao mundo moderno. E nós precisamos estar preparados para esses tempos que não estão longe. Esses tempos, quando se falava dos finais dos tempos, falava de uma coisa que iria acontecer no futuro, e as pessoas pensavam que era uma coisa longe. Mas nós estamos vendo agora as coisas acontecendo no nosso tempo. Nós estamos vendo as coisas acontecendo agora, nesse exato momento. E nós precisamos mais do que nunca permanecer fiel, ser guardiões da fé, aquilo que Deus
depositou para nós. Nós precisamos ser firmes, é preciso ter resiliência, uma palavra muito que está na moda. Resiliência, resistência, firmeza, firme como aço. Não dá mais para ser um católico Raimundo. Aqui tem em Ponta Grossa o católico Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. O católico Raimundo é um pé na igreja, um pé no mundo. Nós não mais podemos ser o católico Raimundo. Nós precisamos agora ser o católico Emanuel. Um pé na igreja, um pé do céu. O homem está chegando num tal esvaziamento, e quando falta ser, o homem caminha para onde? Para a falta do ser. E o que é a falta do ser? O homem, a falta do ser é o nada, falava Santo Agostinho. O homem caminha, e aí está o esvaziamento. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade que está vazia. A vida está perdendo o sentido, o propósito. Porque o homem, a humanidade tem caminhado para o nada, para a falta de ser. E quando falta o ser, vai caminhando para o nada, o ser. Quando vai se faltando, vai se perdendo o bem e vai vindo a ausência de Deus. E a ausência de Deus é tristeza, angústia, suicídio, mortes, terrorismo, falta de sentido, de propósito. E às vezes o homem começa a se bestificar. São João Maria Vianney, ele dizia assim: se uma cidade, você quer ver uma cidade se bestificar, deixa ela 10 anos sem um sacerdote naquela cidade. Aquela cidade ela vai se bestificar. Os homens se tornarão como bestas, ou seja, semelhante a animais, aos brutos. E agora nós vivemos um período que o homem, ele começa a se bestificar. E aí ele começa a ver um cachorro, e aí em vez dele reconhecer que é um cachorro, ele reconhece que é uma criança. Ele olha um cachorro e ele começa a ver aquele cachorro não como macho e fêmea, mas como menino ou menina. Eu já vi isso. Uma pessoa chegando com um cachorro e o rapaz perguntando: é menina ou menina? Isso é a bestificação do homem. O homem que vai se bestificando. E aí tem coisas que é pior. No Rio de Janeiro teve uma pessoa, às vezes tem umas dondó com umas madame que elas vêm com os cachorrinhos delas. E aí teve uma mulher que veio com o cachorro na fila da comunhão eucarística. E aí quando ela veio para comungar, ela comungou e queria que o cachorro comungasse. Isso é a bestificação do homem. Isso é quando o homem vai perdendo o senso da realidade. Ele vai perdendo o ser e ele vai caminhando para o não ser.
o esvaziamento da sua natureza, aquilo que ele foi criado para amar a Deus, servir a Deus e adorar a Deus. E aí tem outras coisas que ainda vai sendo pior. É quando a pessoa acha que ela é um cachorro, que já tem também. Você pergunta, o que você é? Não, eu sou um cachorro. E a pessoa começa a andar como um cachorro. Ela fala como um ser humano, mas ela quer viver como um cachorro. Ela se sente um cachorro. Essa linguagem do LGBT. O que você se sente? Homem ou mulher? É o que você sente. Não é mais a sua natureza, é o que você acha que você é. E aí quando você começa a não reconhecer as coisas como são, o que era a filosofia antiga? A filosofia era a adequácio, a palavra, uma coisa é a palavra, outra um pouco só para vocês entenderem. A adequácio é uma coisa é a palavra oral, a palavra dita, escrita, e outra coisa é o objeto. Então o que é a verdade? A verdade para os medievais, para os filósofos cristãos, era a adequácio. A palavra se adequa ao objeto. Então quando eu falo Bíblia, a palavra se adequa ao objeto. Quando eu falo que essa toalha é verde, então a minha palavra se adequa ao objeto e eu reconheço que isso é uma verdade. Quando veio os filósofos modernos e contemporâneos, os filósofos começaram a falar assim, não, mas isso aqui não é uma toalha, isso é uma mesa. Por que isso é uma toalha? Mas se eu quiser que isso aqui seja uma mesa? Então começou a vir a filosofia da suspeita, da incredulidade e da distorção da realidade. E isso caminhou nos pensamentos, e agora o homem chegou profundamente no homem. E aí de repente, a palavra, quando nós falamos homem, mulher, segundo a palavra de Deus, existe um adequácio. Um homem é um ser masculino, uma mulher é um ser feminino. Na filosofia contemporânea, mudou. Eu agora não faço agora adequação agora para saber o que é a verdade. Não! Agora eu estou vendo um homem, mas eu quero que seja uma mulher. Eu me vejo, eu sou homem, a minha natureza, mas eu me sinto mulher. Eu sou mulher, mas eu me sinto homem. E aí você abre uma janela, uma porta para várias interpretações. Aí a pessoa fala, não, mas eu me acho cachorro. Aí tem um que chegou e falou, não, mas eu me acho gato. Aí tem um que fala, não, mas eu quero, igual na Paraíba chegou uma pessoa falando no fórum, eu quero me casar. E cadê a sua esposa? Essa cabra aqui. Ou em Nova York, que a mulher casou com um lustre. Porque é a falta do senso da realidade. O homem entrou numa quimera da loucura, o pensamento totalmente distorcido da realidade, e agora o pior, existe uma militância que quer colocar por goela abaixo isso. E que vai vindo por goela abaixo, forçando, e existem pessoas bilionárias, trilionárias, os endinheirados do mundo aí, que patrocina tudo isso. E é onde nós vamos ter que permanecer na trincheira.
E é onde nós vamos ter que permanecer na palavra. E é onde nós vamos ter que ser resiliente. Não dá para você fletar com Deus e fletar com o mundo. Não dá para você ter comunhão com Deus e comunhão com o mundo. Não dá para você beber do cálice de Deus e o cálice do mundo. Não dá para você comungar do altar de Deus e do altar do mundo. Você precisa ser uma pessoa verdadeiramente católica na sua essência, na sua totalidade. E nós precisamos agora, mais do que nunca, não ser mais um católico Raimundo. O livro do Apocalipse já tinha, a igreja primitiva tinha muitos problemas também, não só no nosso tempo, mas a igreja primitiva tinha muitos problemas. E o livro do Apocalipse, ele tem uma frase, Apocalipse 3:1: és considerado vivo, porém está morto. Quando a gente olha para dentro da igreja católica e a gente vê quantas pessoas não são católicos. Ah, eu sou católico, mas eu aceito o aborto. Eu sou católico, mas eu não creio no purgatório. Eu sou católico, mas eu não acredito que criança precisa ser batizada. Eu sou católico, mas eu acho que os padres tinham que casar. Eu sou católica e a pessoa vai fazendo a interpretação segundo ela, mas não segundo a fé católica apostólica romana. O Papa Bento XVI fala que a fé não é como uma fé de supermercado. No supermercado tem um monte de coisa, você escolhe o que você quer, coloca no carrinho e paga e vai para tua casa, e leva para tua casa. Quando você se torna católico, você aceita a igreja na sua totalidade. É a fé da igreja, não é a sua fé, é a fé da igreja. Quando o sacerdote ele dá a absolvição dos seus pecados na confissão, ele fala: pelo ministério da igreja, eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo ministério da igreja, é esse ministério da igreja. Nós precisamos fazer com que a profecia de São Luís Guion de Montfort se concretize nos nossos tempos. Nós temos saudade de homens da antiguidade que foram resilientes. E aí você pega, por exemplo, no São João Crisóstomo. Você sabe que São João Crisóstomo, os bispos se reuniram e criaram um concílio para destruir São João Crisóstomo. E se reuniu vários, porque São João Crisóstomo, ele era um guardião da doutrina. A igreja sempre passou por momentos em que um homem oscilou. A igreja sempre passou por momentos em que um homem, e às vezes as pessoas até da igreja, da hierarquia, da cabeça da igreja, começou a ter pensamentos diferentes daquilo que Deus queria. E na época de São João Crisóstomo, ele foi um guardião da fé. Por isso Crisóstomo significa boca de ouro, porque ele era um grande orador, um grande pregador, e bateu de frente contra o sistema. O que aconteceu? Na época de São João Crisóstomo se criou um sínodo de vários bispos e condenaram São João Crisóstomo em 85 artigos. E ele foi condenado por vários bispos, falando: não, São João Crisóstomo é um herege. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ele morreu exilado. Uma pessoa idosa indo para o exílio, mas afirmando: a verdade é isso aqui. E São João Crisóstomo morre no exílio. O dia que São João Crisóstomo morre no exílio, a cidade de Constantinopla
vem um terremoto. Vem um terremoto. A cidade é abalada. Tinha morrido um santo. O nome dele, São João Crisóstomo. E aí depois a igreja analisando os escritos, a vida, a obra, a igreja falou: não, esse homem aqui é santo. Mas ele já tinha morrido e sido condenado. Mas foi santo. A igreja às vezes é assim: a mesma igreja que fere é a mesma igreja que cura. Você pega, por exemplo, Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc, a época de tanta coisa, Estado, igreja, tudo muito junto. Santa Joana d'Arc, eu tenho uma missão, São Miguel Arcanjo, Deus mandou, vou libertar a França, profecia vai, luta acontece, as profecias se concretizam, mas aí de repente o pessoal não é bruxa. Faz um complô, pessoas que não gostam, um complô político, influenciado por pessoas também dentro da igreja. Não, Deus mandou, não, queima, é bruxa. Botou fogo em Santa Joana d'Arc. Depois de 400 anos investigando a história de Santa Joana d'Arc, vai, estuda, pesquisa, vai para cá, vai para lá, profecia que concretizou aqui, isso aconteceu. Opa, calma aí, essa mulher era santa. Santa Joana d'Arc. A igreja que fere é a igreja que cura. O que nós precisamos saber é que o homem aqui na terra, ele é falho, e mesmo às vezes o homem da igreja, a pessoa da igreja, mas nós sabemos que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, e de todo o mal, Deus tira um bem maior. Existiu pessoas que permaneceram e lutaram pela verdade. Um dos nomes dessas pessoas é Santo Atanásio, que foi exilado 8 vezes por defender a verdade. 8 vezes! Por que eu estou falando isso? Porque onde você está, você precisa defender a verdade. No seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, você não pode se acovardar. Você precisa se posicionar. Ter sabedoria, discernimento, sem dúvida, mas você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar com Deus. Então aqui eu termino um pouco de esclarecimento de algumas coisas que nós estamos vivendo, que eu acho que é necessário. Não apenas pregações motivacionais, que tem pessoas que vai no encontro, ele só quer pregação motivacional. Levanta a galera aí. Eu quero cura, libertação. Aí quando você vai para a verdade, tem pessoa que, às vezes pelo grau, não tem tanta compreensão, às vezes ainda não teve uma experiência forte com Deus. Então, às vezes, essa linguagem, às vezes, para a pessoa, às vezes é uma linguagem um pouco mais substancial, é um alimento mais sólido. A pessoa, às vezes, tem pessoa que até que fica com sono, tem uns que dormiu aí. Eu costumo dizer que quando você está sentado aí, o demônio canta uma canção de ninar. Dorme, neném, que a cuca vai pegar. Mas é necessário eu falar certo tipo de coisa, porque às vezes você não está encontrando isso nas igrejas. Ah, porque eu tenho medo de processo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de ser perseguido, eu tenho medo do que vão pensar. Mas alguém precisa falar, alguém precisa dar um norte. E graças a Deus no Brasil nós temos várias pessoas que têm falado. Nós não temos uma única voz, não temos apenas uma voz que clama no deserto como João Batista.
Nós temos várias vozes que estão clamando no meio do deserto. E nós temos certeza de uma coisa: cuidado com os pregadores coach, viu? Hoje existem os pregadores coach. É o pregador que só quer agradar o povo, quer agradar a assembleia. É só motivacional, você vai conseguir, vai lá, bora, vamos, pra cima. Pregador coach. Tem que ensinar o povo a carregar a sua cruz. Tem que ensinar o povo a saber que com Deus o caminho é da porta estreita. Que com Deus não tem caminho fácil não, é um caminho difícil, árduo, mas é preciso ter uma alegria interior de poder servir a Deus, de adorar a Deus, de saber que Deus pode fazer milagre e prodígio. E a última palavra é de Deus, a última palavra não é do diabo. E aí agora nós vamos já preparando para o momento oracional, mas antes disso eu vou colocar um sazon nessa pregação. Vamos dar um upgrade. E o povo gosta de testemunho, então vamos para os testemunhos. Eu fui pregar em Pará de Minas Gerais. E lá, uma senhora falou para sua neta: o irmão Trovão vai pregar hoje, você vai lá comigo. Mas a neta falou: não, não quero ir. Mas a avó falou: mas quem manda aqui sou eu e você vai. A neta tinha 13 anos, ela foi. Aquela menina, ela decidiu ser ateia, não acreditar mais em Deus. Aquela menina, ela já tinha tentado 4 vezes suicídio contra a sua vida, e ela era uma jovem do mundo contemporâneo, moderno, que não sabia se gostava de homem, de mulher. Há uma confusão mental muito grande. E aí eu preguei no sábado, e foi um momento muito forte de oração, e acendeu a lâmpada da fé no coração daquela jovem de 13 anos. E de repente aquela jovem começou a crer de novo em Deus. Aquela jovem que mesmo que estava contra a vontade, as palavras foram como tochas de fogo, como flechas de fogo direcionada no miocárdio do coração. E aí de repente acendeu a lamparina da fé daquela jovem. Ela voltou para casa, morava num apartamento, e o demônio lançou o contra-ataque novamente. Começou na mente dela para ela se suicidar, tirar a sua vida. Às vezes quando nós damos um passo em direção a Deus, às vezes o inimigo também dá um passo em direção a nós. Às vezes nós temos a impressão que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E eu preciso ser firme, eu preciso confiar, e eu preciso saber que quem está no controle é Deus. Os estudiosos dizem que uma pessoa, quando ela anda, ela pesa 2 vezes mais o seu peso. Quando uma pessoa corre, ela pesa 5 vezes mais o seu peso. E quando uma pessoa cai de 20 metros de altura, o impacto pela força da gravidade que puxa para o centro da Terra, a velocidade, o peso é o mesmo, mas o impacto é como se a pessoa pesasse
muito mais. É muito forte o impacto. Aquela jovem estava no quarto andar, 20 metros de altura. O diabo começou no ouvido dela: se lança, tira a sua vida. Ela começa a travar um combate interior. Ela começa a não, o diabo vai, não, vai. Quando de repente a avó entra na sala, a menina já está na sacada para se lançar daquele prédio, do quarto andar. Para piorar o cenário, tem um prédio sendo construído, está nas bases e os vergalhões de ferro estão para cima. E é justamente onde ela está, no direcionamento dela. A avó entra no apartamento, na sala. De repente a menina pula 20 metros de altura, quarto andar. A avó de repente grita num desespero automático: valei-me, Nossa Senhora! A menina então pula na escuridão da noite e ela cai. E quando ela cai entre os vergalhões. Ela cai de pé. Não acontece uma fratura nos seus tornozelos, não tem nenhum inchaço, nenhuma torção, não acontece absolutamente nada, porque a intercessão de Nossa Senhora foi poderosa e a última palavra não é do diabo, é de Deus. Pode aplaudir para valer, aplaude com força, aplaude com garra, aplaude com determinação. O que eu quero falar para você nesta manhã é uma coisa clara: quem tem a última palavra é Deus. Talvez na sua vida você está passando por prova, por dificuldade, noite escura, fundo de poço. Eu não sei como você chegou, eu sei como você vai sair, com a promessa de Deus no seu coração, sabendo que a última palavra é de Deus.